Prezados telespectadores da TV Alamanda, SBT, empreendedores, empresários, o povo de Ariquemes, estamos aqui para mais um programa do Momento Econômico Vale do Jamari. Estou tendo a satisfação de convidar e estar aqui com nós um amigo de longa data, que representa uma empresa que é parceira nossa há muito tempo. Inicialmente, as boas-vindas ao Maxson, gerente do Banco da Amazônia, agência em Ariquemes. Por favor, suas considerações. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a rede pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre os recursos, né? Recursos disponibilizados pelo banco. E é uma satisfação a gente estar participando desse novo quadro aí, Guilherme. Obrigado. Esse quadro é realmente aquela necessidade que quando eu vim para cá há muitos anos, já sentia isso e não é diferente, entendeu? Aqueles empresários pequenos sempre têm aquela dificuldade, então isso é para a gente elucidar. E não tem pessoa melhor do que o próprio funcionário do banco, credenciado para falar a respeito de financiamento. Então o nosso quadro de hoje, ele faz parte dessas 4 colunas do sucesso empresarial. Nós falamos do planejamento, hoje vamos falar de recurso financeiro. Bem, Maxson, eu vou fazer a parte de um cliente que sempre me procura, entendeu? Verde, quer saber das informações. O que o empresário deve fazer para obter o financiamento junto ao Banco da Amazônia, os recursos do FNO? Então, Linhares, que bom, né? Que bom a gente estar aqui falando dos recursos financeiros. E o Banco da Amazônia, ele está aí há mais de 76 anos já na região. O banco, ele aplica um recurso que se chama FNO, que esse FNO é um fundo constitucional, ele foi criado lá na Constituição de 88, e por isso ele tem juros subsidiados pelo governo federal. Por isso que os recursos do Banco da Amazônia, na maioria deles, na maioria dos financiamentos, são juros abaixo dos juros de mercado, e inclusive hoje juros abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, como que o empreendedor, como que o empresário ou o produtor rural pode ter acesso a esse recurso? O primeiro passo é realmente procurar a instituição financeira, fazer seu cadastro, né? Que a partir do cadastro do cliente, o banco vai estar realizando o limite de crédito, né? E a gente vai poder começar as tratativas realmente de efetivar a operação. Mas o primeiro passo é realmente buscar a instituição financeira para estar elaborando o seu cadastro. Nesse momento do cadastro, o banco vai pedir, se produtor rural, os documentos pessoais, né? Se empresa, os documentos da empresa de constituição e a relação de faturamento, esses documentos realmente de praxe e documentos dos sócios, né? Realmente os documentos para cadastro. E a partir desses documentos, o banco vai estar elaborando aí o cadastro e a partir do cadastro, seu limite de crédito. Hoje é um ano, nós estamos num ano novo, em 2019, o banco já estabeleceu um limite de recurso para esse ano aqui na região? O banco é um ano, na verdade, desafiador, é um ano, o pessoal está bem animado, acho que é um ano bem, que vai ser um ano bem próspero. O ano de 2018, o Banco da Amazônia ele aplicou aí na ordem de 1,2 bilhões de reais aqui no estado de Rondônia. E esse ano está o desafio, está lançado o desafio, que eu te falo que é desafiador, porque esse ano a gente tem 1,8 bilhão de reais para aplicar só aqui no estado de Rondônia. Então é um volume de recurso bem grande e que nos motiva ainda mais a trazer grande parte desse recurso para ser aplicado aqui na nossa região do Vale do Jamari e aqui na nossa região de Ariquemes. Então é um recurso bem expressivo, 1,8 bilhão para a gente aplicar aqui no estado de Rondônia. Tem alguma atividade assim prioritária ou é de modo geral atender todo o segmento? Esse recurso, Linhares, ele atende aí tanto o Pronaf, que é aquele pequeno produtor rural, como o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor rural, né? Então ele atende todo o agronegócio e ele atende também todo o setor empresarial. Então ele atende o microempreendedor individual, ele atende o pequeno empresário, a média empresa, a grande empresa, e ele também atende o setor industrial. Então ele atende todas as atividades. Quais os setores que ele atende aqui no meio empresarial? Na verdade ele atende todos os setores.
raros setores que o banco não atende, mas ele atende o setor de saúde, educação, serviço. Então, assim, realmente é um bem amplo a atuação do FNO. Então, ele atende todos os setores, do agronegócio, o empresarial, o industrial, e ainda ele atende até parcerias públicos-privadas também, no setor de infraestrutura. Então, ele é bem amplo, realmente, sim, vai se enquadrar aí as expectativas dos telespectadores e do empresariado em geral, né? Outro detalhe, muita gente, né, que quer começar, a pessoa já tem experiência, a pessoa já tem um know-how de conhecimento, ele tem um capital. Aí eles sempre me perguntam, quando é um projeto de implantação, se o banco financia. Eu sempre digo, financia, nós temos a implantação, a expansão, modernização, relocação de um local para outro, quem quiser vir para Ariquemes, não é isso? Exatamente. Então, uma das grandes vantagens desse recurso, não só a taxa, que a taxa realmente é uma taxa bem atrativa, uma taxa baixa, que hoje a gente falando de taxa, é uma taxa aí quase que equiparada à taxa de poupança, então realmente é uma taxa bem baixa. Mas como você bem disse, esse recurso ele atende aí na área de implantação da empresa. Às vezes o empresário ou o produtor, nessa área de empresa, o empresário realmente, o empreendedor, ele tem um plano, ele tem um sonho a ser realizado. E o banco pode realmente estar ajudando nesse sentido. Esse recurso ele atende na implantação da empresa. Então, a empresa ainda nem foi construída, construiu o CNPJ, o banco atende realmente esse cliente, esse empresário. Ele atende na relocalização, às vezes o empresário paga aluguel e tem esse sonho de ir para uma sede própria, já tem um terreno, ele atende também nesse sentido para poder fazer a construção. Ou relocalização, ou o empresário tem um plano de comprar mais uma máquina para poder expandir, ampliar o seu negócio, ele atende também na ampliação. Então, o interessante desse recurso, além da taxa de juros e do prazo, também são todas essas atividades realmente, né? Todas a ampliação, a relocalização do empreendimento, e ainda também ele atende para aquelas empresas, Linhares, que eu acho que vai ser uma das próximas perguntas, ele ainda atende para a pequena empresa a aquisição do terreno. Às vezes a empresa ela está pagando aluguel e o empresário não tem nenhum terreno ainda, ele pode adquirir o próprio terreno com a construção. Ótimo. Isso para empresas, lógico, que ela tem uma regrinha, e essa regra é para empresas que já estejam há mais de 2 anos no mercado. Então ele atende realmente amplamente aí. E se tiver uma empresa que quer comprar um imóvel, não vai ter construção, vai ter uma reforma geral, é aceita? Atende também. Nesse caso, se a empresa tiver já 2 anos de construção, é possível o atendimento dela na aquisição do imóvel e na reforma também. Outra coisa, as pessoas hoje, eles precisam muito, sempre, todo projeto de investimento de longa duração, como o investimento fixo ele sempre é pesado, as pessoas precisam de um tempo de carência. Hoje assim, a maior carência do banco hoje para um projeto comercial ou industrial é de quanto tempo? Então, existem nas várias linhas de financiamento do FNO, né, que ele atende o produtor rural, atende o empresarial, atende o industrial. Para cada linha de financiamento desse existe um tempo de carência, né? Mais especificamente. Mas para essas áreas de empresarial, industrial, o tempo de carência para começar a pagar o capital do financiamento pode chegar até 4 anos. Isso quem vai delimitar, logicamente, vai ser o projeto, vai ser a necessidade do projeto, né? Às vezes o empresário vai necessitar de um tempo maior para fazer a construção, para fazer os investimentos, então ele vai ter um tempo de carência maior. Mas pode chegar. Então o tempo de carência é de acordo com a necessidade, podendo chegar aí até 4 anos do investimento. Isso para atividade empresarial, né? Um industrial aí pode chegar até esse período. Você falou uma coisa interessante, que o banco apoia também as financiamento público e privado. E no começo, lá muito atrás, né, recursos do banco, do BNDES, eles investiam muito na infraestrutura, entendeu? Rodovias, terminais rodoviários, no caso, todo o processo que dá a logística do transporte. O banco também tem essa linha?
Tem esse fundo, o FNO, ele também, pelo novo plano agora de aplicação, ele contempla também esses investimentos em infraestrutura aí, que podem ser realizados por essas parcerias, as PPPs, né? Tá. E eu já tive até conversando com o prefeito, com o pessoal do executivo, sobre essa possibilidade, até para que possam aí ter essa ciência e a gente possa estar trabalhando em alguma situação aí, que de alguma, lógico que para isso tem que ter as autorizações né, das câmaras aí, das autorizações devidas, e que esses recebíveis também sejam diretos do consumidor, não do poder público, né? Tá. Mas existe essa possibilidade, então é uma tendência aí que eu acredito que os governos estão aí realizando essas parcerias, né? E o banco pode entrar sendo um parceiro aí financeiro desses investimentos. Nós fizemos, telespectador, aqui um quadro para facilitar a compreensão. E aí nós vamos debater aqui, discutir, apresentar ao Maxson, e ele vai nos explicar em detalhes. É esse o nosso quadro. Então, vamos apresentar o recurso financeiro para financiamento FNO, que é a segunda coluna desse sucesso empresarial. Max, você falou sobre as taxas de juros serem as menores do mercado. Nós fizemos aqui uma apresentação. Fale sobre esses detalhes aqui, os financiamentos, porque nós sabemos que eu fiz um levantamento que a menor taxa é 9,80 e a maior 28. Então, essa é a faixa do mercado e do banco são essas aqui. Exato, Linhares. Então aí você representou bem aí, essas são as taxas que a gente vem praticando aí para o não rural, né, para as empresas, as indústrias, de um modo em geral. Então a gente tem taxas aí, ela é separada de acordo com o faturamento da empresa, né? Para empresas aí que faturam aí até 4,8 colocou 5,40 ao ano, né? Capital de giro 6,33. Isso são taxas anualizadas, tá? Isso não tem IOF, essa é a taxa pura mesmo. Faturamento até 90 milhões, a gente tem taxa de investimento 5,96 ao ano. E capital de giro puro 6,89. E faturamento, empresas acima de 90 milhões, de 6,89 e capital de giro 7,82. Só para a gente bem ilustrar, Linhares, para você ter uma ideia, que essa primeira taxa aqui, 5,40, né? Ela é uma taxa que dá abaixo de 0,5% ao mês. Se a gente pegar uma taxa, seria Então, quer dizer o seguinte, que geralmente, muitas das vezes, o dinheiro do empresário, que ele está utilizando na empresa dele para investir lá, está mais caro que os juros do banco. Tá certo. Então, às vezes, compensa até ele, numa situação hipotética, ele fazer uma aplicação financeira do que ele utilizar o dinheiro dele e captar o recurso do banco, que ainda assim o recurso do banco é mais barato. Então, são essas análises que a gente tem que se fazer. Aqui tem uma observação a fazer, né? Esses 5,40, essas taxas todas daqui, foi considerada com um bônus de adimplência, né? Quer dizer, a pessoa pagando em dias, né? E se pagar fora do prazo tem um acréscimo muito pequeno, mas esse que é o valor que nós analisamos com o bônus de adimplência. Exatamente. O cliente, ele contraiu um financiamento no Banco da Amazônia. Ele pagou em dia, ele tem um bônus ainda sobre a taxa, então tem um percentual que reduz, e por ele pagar em dia. Então, mais um benefício ainda para o empresário. Pagou em dia, tem um bônus. Que bom. Né? Tempo de carência, você falou da agora, né, que é até 4 anos para começar a pagar o financiamento, né? E o prazo para amortizar o financiamento pode chegar até 12 anos, porque também tem alguns detalhes, né? Tem alguns investimentos, por exemplo, o OTS, que é até maior, não é esse o prazo? Né? Exatamente. Isso, na verdade, está no geral, né? No geral, seria realmente aí prazo de financiamentos aí até 12 anos no normal. A gente tem outros prazos de financiamento, inclusive maiores, para o setor do agronegócio, para plantio de florestas, que são prazos diferenciados, né? Mas num panorama geral, os prazos aí são até 4 anos, né? E com até 12 anos para pagar. Lógico que isso vai depender da necessidade do empreendimento, mas pode chegar se o empreendimento necessitar desse prazo para poder fazer o reembolso do crédito, pode ser analisado dessa forma. Legal. Agora é o seguinte, outra coisa, nesse nosso recurso financeiro que nós apresentamos, existia lá a taxa, o tempo, a carência, e tinha um item muito importante, que isso aqui é a garantia que o banco exige. Fale sobre isso aqui.
As garantias. O banco, como todos os outros bancos, ele solicita garantias na hora de estruturar uma operação de crédito, né? Agora, assim, isso é muito relativo. O banco ele tem por base, utilizar como garantia das operações de FNO, 130% de garantia daquela operação. Agora, a gente tem operações de capital de giro, a gente tem outras operações que a gente utiliza como aval também. Isso vai tudo depender, Linhares, do relacionamento do cliente que ele tem com o banco. Isso. Então, se é um cliente antigo, se ele já contraiu operações, isso é o conhecimento do cliente, né? Se a gente tem um cliente de longa data, a gente já tem uma referência, já tem um histórico dele no banco. Então, isso pode ser, vamos dizer, flexibilizado ou em outras condições, né? Mas, de praxe, para financiamentos de longo prazo, o banco se utiliza aí da margem de garantia de 130%, né? Mínima de garantia das operações de crédito. Aqui, para micro e pequena empresa, você falou sobre tendo mais de 2 anos, né? O banco apoia o financiamento para comprar um imóvel, ampliar e tal, né? Isso, aquele empresário que realmente, às vezes, o empresário paga aluguel, né? Está pagando aluguel hoje e tem a vontade de sair do aluguel ou ir para instalações melhores e ele não tem a condição atual de comprar um imóvel, de adquirir um imóvel. Porque ele poderia adquirir um imóvel e o banco vai entrar com construção. Mas essa linha, existe uma linha para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, que a gente financia também a aquisição do imóvel. Então a empresa vai localizar um imóvel onde tem já o prédio construído ou localizar um imóvel e realizar a construção junto. Aí o banco financiaria tudo. E o prazo também é bem generoso, 15 anos. Né? Pode chegar até 15 anos. Então, mais um diferencial ainda, que nas normal até 12, essa linha pode chegar até 15 anos. Vai depender da necessidade realmente de prazo do projeto, né? O capital de giro das empresas urbanas, porque o capital de giro é uma pedra, rapaz, aqui no sapato de muita gente. Todo mundo precisa de dinheiro e tal. O dinheiro sempre é pouco. Todo dinheiro ainda é pouco. Aqui o capital de giro das empresas urbanas, para todas as empresas, um prazo de 36 meses, carência de 24 para começar a pagar e o limite conforme a capacidade de pagamento. Esse limite aí, que as pessoas sempre perguntam para mim, eu sempre falo para ele, olha, o limite é o próprio projeto que vai definir, né? O banco ele vai seguir aquela orientação técnica e depois da sua análise interna vai definir. Então, ao limite, não. O limite quem vai dizer é o banco. Na verdade, assim, o banco ele define o limite de acordo com os documentos apresentados pela empresa, né? Então, ele vai fazer a análise desses documentos e aí, a partir daí vai dar esse limite. Mas bem interessante do capital de giro, como tu disse, Linhares, que geralmente o capital de giro, em termos gerais, ele tem uma taxa mais elevada no mercado. E o FNO, ele traz uma taxa, a gente colocou aqui nessa tela, capital de giro, com taxa de 6,33 ao ano. É incorporado no investimento, né? No capital de giro puro. O puro. O capital de giro puro. Então o cliente pode ir até o banco, a gente vai fazer o limite, e ele pode contrair um capital de giro para suas necessidades da empresa, né? Para estoque, com a taxa na casa aí de 6% ao ano, então que dá uma taxa aí de 0,5% ao mês. Isso não encontra em lugar nenhum realmente. Então é procurar o banco, né, para a gente fazer essa análise. O capital de giro tem prazo aí de até 36 meses, né? Não tem IOF, o juro é anual, então são grandes vantagens realmente. O limite vai ser realmente de acordo com os documentos apresentados pela empresa e o banco vai analisar. E aí... Me diz uma coisa, hoje a região nossa do Vale de Javari, ela teve um crescimento admirável nos últimos 12 anos, 14 anos, mas depois ela foi assim perdendo força e tal. E hoje é o momento de mudança. Hoje nós temos uma administração que tem competentes profissionais, ministros, né? E como é que você vê hoje a atuação do banco nessas parcerias, junto com as prefeituras, porque não é só o banco, tem que haver, toda a sociedade tem que ver suas necessidades e correr atrás. Se você está oferecendo condições de viabilizar o recurso que é realmente vital, você tem alguma estratégia assim para o banco nesse ano, nessa arrancada? A gente vê, igual tu falou, o cenário é bem positivo, né? O cenário é bem próximo, a gente vê que é um cenário bem otimista, né? Acho que os empreendedores aí... A gente tem sentido, desde o ano passado, o banco já aplicou
um volume bem expressivo de recursos. Então isso demonstra realmente que a retomada da economia, do investimento. E esse ano a gente, com esse volume bem expressivo de 1,8 bilhão para a gente aplicar aqui em Rondônia, a gente quer aí, Linhares, se Deus quiser, chegar lá em dezembro, a gente traga grande parte desse recurso aqui para a nossa região. Né? Ótimo, a gente vai prestar aí, quem sabe, aí 500 milhões aqui na nossa região. Então, assim, mas o cenário está bem otimista. Eu acredito que a gente vai... o agronegócio está bem forte na nossa região aqui também. E eu acredito que o setor empresarial agora também está bem otimista. Eu acho que vai só alavancar e a gente vai terminar o ano aí com bons números. Que bom. Bem, qualquer dúvida, ele já falou, o banco está à disposição, a sua agência, para fornecer qualquer informação que for necessária. E nós estamos aqui, olha, mande para nós, ó, e-mail lonieres@gmail.com, fone 99-382-8021 e o WhatsApp, ó, 981-230101. Consulta, vamos responder para cada um pessoalmente, vamos reservar o nome, para a gente fazer a diferença. O momento é nosso, é agora. Não vamos deixar para as futuras gerações, não. Vamos fazer agora, nós, a nossa parte. Mas você pode concluir a sua afirmação, a sua posição agora, para a gente fechar o nosso trabalho. Gostaria de agradecer aí novamente aí a oportunidade de estar aqui demonstrando as linhas, né, de crédito aí do Banco da Amazônia, o recurso disponível. Então, assim, o banco está totalmente à disposição. Quando possível, quando se precisar, só chamar. A gente está à disposição. O banco está situado ali na Avenida Tancredo Neves, com a Canaã. O telefone é 3535-5522. Então, pode nos procurar lá. Procure, tire suas dúvidas realmente. A gente pode agendar uma visita na sua empresa, na sua propriedade rural. Então, só procurar o banco realmente está à disposição realmente para a gente fazer o agora, como o Linhares falou. A gente tem que trazer os planos, os planejamentos e a gente concretizar. E o banco está à disposição realmente para poder ajudar aos empreendedores, né, do agronegócio, os empresários realmente a prosperarem cada vez mais nas suas atividades, né, a gerarem mais renda, a gerarem mais emprego e, consequentemente, a gente conseguir aí desenvolver nossa região cada vez mais. Obrigado, viu? Muito obrigado. E vamos usar você muitas vezes, entendeu? Qualquer coisa, trazemos você aqui para esclarecer para nós. Tá?